povo! Voltamos com mais um vídeo neste canal que tem vídeo todo santo dia. Quem caiu aqui de paraquedas que não tá entendendo nada de coisa nenhuma. Opa, tudo bem? Beleza? Eu sou Nadia Araújo e aqui nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá no Egitão, mas paralelo a isso falamos também de outros temas, de outras áreas da vida. Você pode participar também deste canal enviando tua história para o e-mail nadiraaraújo@hotmail.com ou, se preferir, através de carta pela caixa postal 031 CEP 55.500 000 Brasil, Zil. O importante é participar aqui, tá? Não guarde sua experiência só para você. Manda para cá, tá? Pode ficar tranquilo, ninguém vai saber a sua identidade, ela é totalmente preservada. Não podemos esquecer da tarefinha de casa, que é o quê? Se inscrever no canal, principalmente ativar o sininho das notificações para que vocês estejam por dentro de tudo que ocorre por aqui, compartilhar, comentar, enfim, toda essa zoada. Para quê? Para que o YouTube acorde para cuspir e envie para vocês as notificações, beleza? Bom, hoje a gente tem uma programação diferente aqui. Algumas semanas atrás, a gente viu a história, quem não lembra, passa aqui, tá? A história de uma Maria, que ela se envolveu com um português que a enganou por 17 anos, tá? A gente trouxe a história dela pra cá e ela quis responder, agradecer, comentar tudo que vocês comentaram lá no vídeo dela, porque sim, tá? As meninas, as Marias e os Josés que enviam as histórias pra cá, eles acompanham todos os comentários de vocês. Por isso que eu faço tanta questão que vocês vão lá, que comentem, porque o comentário de vocês é muito útil para as pessoas que enviam pra cá as suas histórias. Daí, ela quis interagir com vocês e ela mandou um áudio, tá? Para, enfim, expor o que ela achou do que vocês comentaram acerca da história dela. Como a identidade das pessoas aqui é preservada, a voz dela estará modificada, tá? Que é para que ninguém, porventura, saiba quem é a pessoa, certo? Então, vamos ouvir o que ela tem para dizer aqui. A gente, lá no final, eu volto com minhas considerações finais. Outra coisa importante, minha gente, não posso deixar passar isso aqui batido. Vocês viram como eu tô linda? Olha que coisa mais linda isso aqui, tá? Meu brinco egípcio, lá da Brasília. Quem tiver interessada... Não tô ganhando nada não, viu? Não tô fazendo porque pediu, não, porque eu quero fazer mesmo. Quem tiver interessado em um brinco desse aqui, minha gente, é uma coisa mais linda do mundo. Passa lá na Brasília, Val e Luciano, eles têm uma loja virtual, que eles têm um monte de artigos do Egitão. Passa lá, vocês podem encontrar brincos como esse daqui. Tem várias estampas, tem estampadinho assim, tem ele de cor... Uma cor só, coisa mais linda do mundo. Passa lá, que vale muito a pena. Eu comprei um e ganhei outro dela e tô apaixonada, tô pensando seriamente em comprar mais. Coisa que é muito linda, não, gente. É muito lindo, olha que coisa mais linda. Vamos lá, tá? Que vale muito a pena. Bom, vamos embora para o relato aqui da nossa Maria. No final a gente volta com as nossas considerações. Vamos lá. Oi, Nadir, boa noite, tudo bom? Meu nome é Maria, tenho 44 anos, né? Eu sou a Maria da história do português, né? Que esperei por ele há 17 anos. E estou mandando essa mensagem aqui para agradecer as opiniões lá dos seus seguidores, né? Do canal. A respeito dos comentários também, né? Gostei muito dos comentários dos seguidores lá do seu canal. E foi bom, né? Foi muitos comentários positivos, alguns puxão de orelhas, né? A gente não pode também só agradar, ou seja, só ficar feliz com os que... Os momentos bons, né? Os comentários bons, maravilhosos, a gente também sabe que as críticas fazem parte da vida, né? Tanto as críticas, os comentários bons, que agradam a gente, como as críticas também, que às vezes desagradam, né? Faz parte da vida. Então, Nadia, é isso. Foi muito bom a história, né? Inclusive, estou colocando a minha vida em ordem a respeito do português, né? Porque todo mundo sabe que 17 anos é 17 dias, né?
A gente convive com a pessoa, né? Como alguns disseram que nem os casamentos de hoje duram 17 anos, né? Mas enfim, a minha história lá com o português tá durando esses anos todinho, né? Durou, né? Enfim, falei com ele por esses dias, botei algumas coisas em ordem, dei umas puxadas de orelha lá, ele, algumas coisas ele não gostou, ficou meio chateado também, né? Não é fácil, né? Pra ele tá tudo certo, mas pra mim não. Enfim, né? Preciso viver minha vida, tocar meu barco pra frente, né? Que a gente também, eu estou jovem, né? Como muitas comentou, né? Que eu estou jovem. Apesar de todo problema que a gente teve, né? A situação que a gente viveu, que eu vivi com ele, a minha história de vida que eu contei. Mas, enfim, né? Então, Nadir, foi muito bom. Eu li todos os comentários, tocou muito no meu coração, muitos, né? Muitos dos comentários tocou muito no meu coração. Eu acho que o amor, como diz o dizer, não tem fronteiras, não tem idade, nem tem condição financeira, né? Quando a gente ama alguém, importa que ele tenha dinheiro, seja pobre ou rico, o que for, né? A idade que seja, não tem idade, né? Quando a pessoa realmente quer assumir uma mulher quer assumir um homem, ele não vai ver a idade dela, não vai ver a cor, não vai ver a condição financeira. Ao contrário dele, né, que diga uma coisa, só que faz outra. Mas foi muito bom, eu gostei sim. Foram alguns comentários pesados, né? Teve alguns comentários pesados. Falando a respeito do envolvimento da religião, porque eu vivi e fui arranjar pessoas desse tipo, mas pra gente, algumas pessoas que não sabem, toda religião tem uma pessoa que tá ali infiltrado no meio, mas a gente não sabe se é trigo, se é joio, né? Mas faz as coisas erradas também, nesse ponto. E é isso, eu gostei muito, das críticas, dos conselhos que me deram, eu li todos os comentários, foram muitos comentários. E agradeço muito, Nadir. E estou colocando minha vida, minha cabeça em ordem, meus pensamentos, meus sentimentos. E agradeço cada um dos comentários, tanto os bons como os também, os ruins, né? Que faz parte da vida, né? Também, como eu já comentei. E é isso. Eu também quero agradecer a Nadir pela oportunidade dela ter dado a minha oportunidade de contar a minha história, de as pessoas comentaram, as pessoas me ajudaram, né? Porque é difícil a gente passar por esse momento, né? Muito difícil. Nós mulheres somos meias bobas, né? E merecemos 30 tapas, como a própria Nadir diz, né? E pra gente se acordar para cuspir. Então, Nadir e os seguidores, né? Não fiquei com raiva, apesar de alguns comentários ser críticos, né? Muito pouco. Não foi muito pouco leve, né? Alguns pesados. E fiquei assim, pensando, né? Tô botando meus pensamentos em ordem, tô organizando minhas ideias, né? E pôr em prática também, né? Que a gente não pode só botar em ordem, mas tem que pôr em prática também, né? E fiquei muito feliz pela repercussão da minha história, que a Nadir contou, né? Eu mesmo, algumas pessoas mandam eu fazer algum curso e me profissionalizar. Eu contei a história que eu trabalho há muitos anos nessa casa, né? Onde o português me encontrou, onde ele chegou a conhecer meus patrões, a ter contato com meus patrões, mas eu tenho 3 cursos profissionalizantes, né? Eu tenho um técnico de enfermagem, eu sou agente comunitária, né? Tenho um curso de agente comunitário, eu tenho um curso de esterilização, que é de higienização, né? Que chama higienista.
E mesmo nessas idas e vindas lá do português, nos delírios do casamento, do sonho de entrar na igreja, de grinalda, de véu, de noiva, de aliança, sei lá, de qual lado de ouro, né? Enfim. Mas eu nunca deixei de estudar e ainda estou aberta para estudar, com certeza. Também, né? Não ter perdido só o tempo sonhando com o português chegar no cavalo branco, me pegar e a gente cair no mundo para Portugal ou para outra extremidade, né? Do mundo. É isso, gostei muito e agradeço, né? Não vou ficar com raiva, não fiquei com raiva. Eu tenho, assim, a maior admiração pela Nadir, pelas histórias que ela conta, pela sua oportunidade, mesmo sem a conhecer, pela atenção que ela dá a gente. E cada crítica que fizeram, tanto as positivas como as negativas, né? De sobre o meu respeito, a questão do envolvimento com português, eu não ter encontrado pessoas na minha igreja. Eu tentei também encontrar namorados, mas algumas que não perceberam, ou algumas pessoas que comentaram, que até uma pessoa perguntou que eu devia ter encontrado alguém lá na minha igreja, já que eu era evangélica, e não ia ir atrás do português, né? Infelizmente, eu tentei, mas não davam bola para mim, né? Não me queria, né? Enfim. E eu também, como sempre disse, eu não ia forçar nenhum dos que estavam lá, por mais que não, não me quiseram, né? Eu não ia forçar nenhum me querer. É isso. Então, assim, a respeito de alguns comentários, né, que não foram tão leves, agradeço também, faz parte, são das críticas boas e das críticas ruins que a gente consegue construir as coisas, né? Que a gente consegue botar na balança, a gente vai ver o que vai ser construtivo e o que não vai ser positivo, né? Ou seja, o que vai ser positivo e o que vai ser negativo. E agradeço muito cada um. E voltei, né, para agradecer a todos vocês pelos comentários bons, alguns conselhos maravilhosos, outros já foram um pouco pesados, mas também agradeço do mesmo jeito. É isso, Nadir, obrigada aí, Nadir, valeu pela oportunidade que você me deu. E é isso, tô aqui, né? Vou viver minha vida, agora eu vou passear. Quem sabe meu coração está aberto para um novo amor um dia, né? Depois de 17 anos à espera do português. Então é isso. Boa noite, bom dia e boa tarde. Ou boa tarde, né? Não sei que hora alguns vão ouvir, né? Vão ouvir. Ou em qual país, né? Ou estado. É isso. E agradeço, Nadir, pela oportunidade. Mais uma vez, você é linda, maravilhosa, não importa a beleza de fora, mas o que importa é o coração, que esteja lindo como o seu é. Beijo a todos os seguidores. É essa minha gratidão a todos pela oportunidade de fazer eu me enxergar e olhar para a minha própria vida e ter amor próprio, né? Ter amor próprio a mim mesmo. E esquecer de amar primeiro o outro antes da gente, né? Que quando Deus mandou Jesus mandou a gente amar o próximo como nós mesmos, né? Não a gente amar o outro antes da gente, né? A gente primeiro tem que nos amar para poder a gente amar o próximo. É isso. Agradeço a cada um. E estou aqui os dias, né? Quando eu não dá por vir de manhã, eu escuto à noite, ou quem sabe de madrugada, quando eu não estou dormindo. E é muito difícil, cada história mais difícil do que a outra. E só sabe quem passa. E quem não passa, aí não vai ser difícil entender. Mas agradeço cada um. Beijo, Nadir, beijo, seguidores, e vamos mais uma. História da Maria. Bom, primeiro eu quero agradecer a nossa Maria por ter dado um retorno, e principalmente um retorno bem direto, né? Através de texto, aliás, de áudio. Por quê? Que eu fico muito feliz quando as Marias dão algum retorno? Porque, em muitos casos,
as Marias, em sua maioria, os Josés não, os Josés até que, né? Mas as Marias, elas não gostam muito do que a gente fala aqui, e aí quando elas mandam as histórias, que eu puxo as orelhas delas, ou que vocês puxam as orelhas delas, as Marias se empirulitam, elas somem, né? Quando é aquela Maria mais braba, ela monta no cavalo branco, decreta apocalipse, me corta em pedacinho, come meu fígado cru, né? Então, assim, quando volta a Maria, que ela entende a proposta aqui das coisas, que ela entende as críticas que a gente dá, eu fico muito feliz por isso, tá? Então, eu quero aqui externar meu agradecimento à nossa Maria aqui, que ela entendeu a proposta aqui das questões. Ela falou muito sobre as críticas que algumas pessoas colocaram nos comentários. E sobre isso aí, as meninas e os meninos que mandam para cá as histórias, é bom ter em mente que ninguém sabe a identidade das pessoas que mandam suas histórias para cá. Então, as críticas que são feitas aqui, reconheço que muitas críticas precisam de um filtrozinho, reconheço. Até eu, às vezes, sou um pouquinho grossa aqui, mas em relação às críticas, no geral, porque no meu caso, eu sei quem são as pessoas que mandam as histórias, eu sei a identidade delas, mas as pessoas que acompanham aqui o canal, elas não sabem quem são. Elas não sabem se a pessoa que mandou a história é Maria, é Josefa, é Ana, é Patrícia, é Sheila. Elas não sabem a identidade de vocês. Elas não sabem se vocês são brasileiras, se vocês são paraguaias, se vocês são portuguesas, se vocês são brancas, se vocês são negras, se vocês têm um cabelo liso, encaracolado, olho preto, olho azul. A identidade de vocês é totalmente preservada. Então, as críticas que são postas aqui não são a pessoa que mandou as histórias, mas sim a crítica é em relação à atitude da pessoa. Então, assim, as meninas, eu sei que não é muito gostoso tu expor tua história aqui e de repente vem uma pessoa e fala, como é que você é muito burra? Você não vê isso? Não, você é muito burra, Eu sei que não é gostoso a gente lê isso aí, porque se a pessoa que está do outro lado não sabe a nossa identidade, mas a gente que está do lado de cá sabe que aquela história ali foi nossa. Então, não é, eu sei que não é. Mas meninas que enviam as histórias para cá, que vocês ficam meio mal assombradas com os comentários, pensem nisso. As críticas não são para a pessoa de vocês. As críticas são em relação às atitudes erradas que vocês estão tomando. E por mais duras que sejam as críticas aqui, elas são pro bem de vocês, certo? No caso dessa Maria aqui, minha gente, quem não foi no vídeo dela, vai lá que vocês vão entender a história toda. Ela passou 17 anos esperando por esse camarada, 17, uma vida inteira. E ao longo desses 17 anos, o cara veio várias vezes para cá pro Brasil, passava temporadas aqui, ficava com ela e tal, mas ele nunca assumiu. Ao longo dos 17 anos, ele nunca levou lá para Portugal, para ela conhecer a família dele, para ela conhecer a realidade da vida dele lá. Então eu só acho que, eu tô julgando o cara, mas baseado nessas informações aqui, eu só acho que esse cara deveria ser casado lá em Portugal. Não tem outra explicação, não. Porque se ele fosse um cara, de fato, desimpedido na vida, por que ele iria esconder a vida dele lá em Portugal de Maria? Porque passar 17 anos, minha gente, e ele nunca levou lá para Portugal. Ele sempre vinha para cá. Isso não faz sentido. Mas a situação financeira dele era melhor que a situação financeira dela, e ela poderia estar aproveitando da vida dele. Não, eu não acredito nisso. E outra, independente de situação financeira melhor de quem ou de quem, o fato é que o tempo todo esse homem estava escondendo a realidade da vida dele lá em Portugal. Ele vinha para cá pro Brasil, passava temporadas aqui, ficava com ela, mas nunca assumiu. Nunca levou lá para Portugal. Quando vinha para cá pro Brasil, nunca assumiu. Nunca assumiu oficialmente o relacionamento que eles tinham. E sempre tinha uma desculpa. Porque a igreja. Não tem essa não, minha gente. Não tem essa não. Tá? Ninguém vem pra cima de mim com esses papos de religião. Igreja.
É sério. Quando a pessoa de fato se interessa pelo outro, quando de fato ama o outro e quer ter uma vida em comum com o outro, vai estar pensando em regra de igreja? É sério isso? Enfim. Mas eu fico muito feliz, tá? Porque ela se livrou desse cara, né? Acabou lá o relacionamento, botou um ponto final e tchau. Claro, não é fácil pra ela, porque pra eu falar aqui, pra vocês falarem daí, é muito fácil, porque não somos nós que estamos envolvidos sentimentalmente. Então, pra gente é muito fácil dar solução pros problemas alheios. Para ela, sim, deve estar sendo muito difícil, porque por mais que o lado racional dela saiba que aquilo ali era uma furada, que aquilo ali, o cara só estava aproveitando da vida dela, enfim, pelo outro lado, tem o emocional dela que se envolveu com o cara, que esperou que o cara iria casar com ela, que esperou que ela teria uma vida em comum com o cara, e vai levar um tempo para que esse lado emocional acorde para cuspir, né? E veja que só tá perdendo tempo, vai levar um tempo. Mas enfim, ela tá dando o primeiro passo. Por mais difícil que seja, ela tá dando o primeiro passo. Se Deus quiser, ela vai se desvencilhar totalmente desse homem chau. Até porque, minha gente, a essas alturas do campeonato, se o cara ainda resolver querer assumi-la, agora é pra ela não querer, porque o cara já tá com sei lá quantos anos, sabe? Ele já tá idoso. Não estou menosprezando os idosos, tá? Os idosos que estão aqui me assistindo me entendam. Não é isso que eu estou falando, não. Não estou menosprezando. Mas o fato é que o cara já está num nível da vida que a probabilidade dele partir dessa para outra está mais perto. O cara tá cheio de doença. Então, minha gente, até agora, se ele for querer alguma coisa com ela, é só para ela ser enfermeira particular ou acompanhante de idoso. É o que tem para ela. Então, assim, não vale a pena, né? Não vale a pena não, porque Maria ainda é muito nova e ela pode aproveitar a vida dela ou sozinha ou com alguém que a valorize e que a faça feliz, tá? Maria, beijão pra ti, muitíssimo obrigada por tu teres compartilhado a tua história, por tu teres voltado para dar um feedback aqui pra gente. Brigadaço, boa sorte pra ti. Mulher, vai ser feliz, tá? Esquece esse português, deixa ele pra lá, não vai voltar não. Pelo amor de Deus, mulher, volta não, tá? Porque ó, tu mora aqui, tu moras aqui, pertinho de mim, tá? Qualquer coisa, eu cato um carro, vou parar na tua porta pra dar tapa na tua cara, tá bom? Agora pra vida. Beijão pra tu, minha gente. Os comentários, simbora lá, falar o que é que vocês acharam. A gente se vê lá e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.